Boa noite, irmãos. Quero saudar a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero louvar a Deus pela tua vida, porque se você está aqui, você quer de Deus. Nesses dias tão difíceis que nós estamos passando, nós temos que estar firmados no Senhor. Certa vez, Jesus estava no deserto com seus discípulos e eles foram buscar comida, pães, e trouxeram os pães para Jesus. Jesus falou para eles: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai e realizar a sua obra. Irmãos, essa deve ser nossa oração diária. Senhor, que a minha comida, aquilo que me sustenta, aquilo que me mantém de pé, aquilo que me dá ânimo, é fazer a tua vontade e realizar a tua obra. Amém, irmãos? Amém? Que isso possa ser o anseio do nosso coração, fazer a vontade do Pai e realizar a sua obra. Nós tivemos essa semana um momento muito especial ali na comunidade cristã de São Francisco. O início agora de uma nova etapa com a nova liderança, como nós falamos para os irmãos domingo passado, e eu pediria ao Adam que passasse alguns slides ali desse reinício. Pastor Didi e Ivone estiveram conosco, um momento especial, oramos por eles, agradecemos pela obra que foi feita ali, e agora com os novos obreiros, o Eurípides, sua esposa e o Justo, uma nova etapa começa ali, e Deus abençoou grandemente aquela reunião. Amém, irmãos? Então vamos ver aqui, deixa eu ficar meio de lado aqui. Foi um momento muito especial, muitas crianças ali, crianças que precisam da palavra de Deus, crianças que precisam de um carinho, de um apoio, e foi maravilhoso ali, aquele momento. Isso aí é a hora do culto, a abertura, momento que os irmãos estavam sendo honrados, irmão Didi, pastor Didi, o momento em que estava sendo dado para as crianças cachorro quente, momento ali muito especial. O irmão Eurípides, Justo, e o irmão da Igreja do Evangelho Quadrangular. Não tem um sonzinho aí, Ada, no fundo? Uhum. E a gente louva a Deus pelas nossas congregações, que as reuniões das nossas congregações são todas as quintas-feiras. Nós temos São Francisco, nós temos Camisão e nós temos Nova Aquidauana. Os irmãos, quando puderem cooperar nessas congregações, seria muito importante. A liderança, os diáconos, os pastores, a gente está cooperando nesse trabalho tão importante na periferia da nossa cidade. Amém, igreja? Aleluia. Aqui eu recebi um recado aqui, que vai ter o cultinho das crianças, as crianças podem sair então agora, para a reunião, tá? E nós vamos fazer a oração da família também, em nome de Jesus. Eu gostaria que você ficasse de pé, desculpa, mas mais uma vez, fique com a tua família e você ore com a tua família agora. Você possa orar com ela. Em nome de Jesus, se estivesse orando com a tua família. Cadê o tecladista? Sérgio, então faz um fundinho aqui. E você começasse a profetizar. Profetizam os líderes, os homens, a bênção, a prosperidade, a graça de Deus, a proteção de Deus,
a você, vocês pais, aos seus filhos, em nome de Jesus. Começa a orar agora. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, aleluia, porque é o Senhor que formou a família, o Senhor é o arquiteto da família, Senhor. Obrigado porque um dia o Senhor nos escolheu para estarmos com nossas esposas, os nossos filhos chegaram, ó Deus, e ajuda-nos a comer a comida de Jesus, a fazer a Tua vontade nas nossas famílias. A Tua palavra diz que os filhos são como flechas na mão do guerreiro. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, feliz serás, tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera. Tu verás os filhos dos teus filhos, diz o Senhor. Senhor, abençoa as famílias da comunidade cristã, abençoe as famílias da cidade de Aquidauana e de Anastácio, que as famílias se voltem ao Senhor, nesses dias tão difíceis. Oh Deus, muito obrigado, nós oramos e te agradecemos, no nome de Jesus, amém e amém, amém. Podem assentar, irmãos, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Irmãos amados, estávamos meditando na palavra. Sempre quando nós estamos designados para trazer a palavra, a gente quer trazer alguma coisa que o Espírito Santo nos coloca no coração, alguma coisa que está precisando na igreja, e veio uma palavra ao nosso coração, na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, eu queria que você abrisse esta carta do apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3, e o título que Paulo escreve aqui é Ação de Graças de Paulo pelo Conforto Divino, e nós colocamos como gratidão de Paulo pelo consolo do Espírito Santo. E diz a palavra de Deus aqui, a partir do versículo 3, e que essas palavras elas possam saltar aos nossos olhos, que essas palavras possam se tornar vida para a nossa vida. Não olhe para quem está aqui, mas olhe para a palavra, olhe, que ela possa saltar aos teus olhos, e já na leitura, o Espírito Santo de Deus te trazendo revelação da sua palavra. E diz a palavra de Deus, 2 Coríntios 1:3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, aleluia, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis na consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo,
já em nós mesmos, tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado, que ainda continuará a livrar-nos. Até o versículo 10. Vamos orar, pedir a direção do Senhor nesse momento. Pai, nós te agradecemos pela Tua Palavra. A Tua Palavra, ela é uma espada de dois gumes, e ela separa em nós o que é do Senhor e o que não é do Senhor, e nos limpa e nos purifica. Senhor, nesse momento, que o Teu Espírito Santo, Ele possa falar ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, como os irmãos perceberam, esse texto, ele fala sobre tribulações. Esse texto, ele fala sobre lutas, e lutas fortes. Eu creio que todos nós aqui já tivemos lutas muito grandes, tribulações muito grandes, que nós chegamos, como Paulo chegou, ao ponto de desistirmos desta vida. Eu creio que nesse instante muitos aqui podem estar passando por essa situação. Eu creio que, se não estamos passando uma tribulação tão forte, passaremos mais adiante. A vida nos leva a isso. Por isso nós temos que estar firmados nesse livro. Nós temos que estar firmados na palavra, para que a gente vença essas tribulações. Por que há tanto suicídio? Porque quando vem a tribulação, não existe uma base espiritual, e as pessoas tiram a própria vida. E quando Paulo escreveu esse texto, Paulo estava passando por uma luta muito grande. Os teólogos dizem que ele estava em Éfeso, e não tinha mais saída. Ele estava num beco sem saída. Você conhece essa expressão? O beco estava fechado, e ele chegou a ponto de falar: eu posso até perder a minha própria vida. Ele estava sendo perseguido. E ele escreve essa carta aos irmãos de Corinto. Depois que passou por essa situação, ele escreve essa carta. Aleluia. E ele começa engrandecendo Deus. Ele não pega a lista de supermercado e já começa a pedir. E ele fala sobre duas grandes virtudes de Deus. Ele diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Duas grandes virtudes. Primeiro, Deus tem muito mais virtudes, mas aqui ele ressalta duas grandes virtudes. Ele fala, em primeiro lugar, que Deus é o Deus das misericórdias. Posso ouvir um amém? Por quê? Porque Deus conhece a nossa estrutura e sabe que nós erramos, e sabe que nós somos pó. E a palavra de Deus diz que as suas misericórdias, elas se renovam a cada manhã nas nossas vidas. O que é misericórdia? Nós merecíamos ser julgados, nós merecíamos ser punidos, mas pela sua graça, Ele tem misericórdia para conosco, aposta em nós, coloca o Espírito Santo em nós, e nos faz vencedores. Amém, igreja? Em segundo lugar, ele fala que Deus é o Deus do consolo. E ali em João 14,16, quando Jesus estava prestes para ir na cruz, ele fala para os discípulos: olha, não fiquem tristes, eu estou indo para a cruz para salvar a humanidade, mas eu vou deixar com vocês um novo Consolador, um outro Consolador. E ele estava falando do Espírito Santo de Deus, que é o próprio Deus,
que é a terceira pessoa da Trindade, o Deus que habita em você, meu irmão. Não se esqueça disso. E quando vier a tribulação, quando vier o desespero, Senhor, eu creio que o Espírito Santo está comigo agora, está me consolando, está me ajudando. Ele é o nosso grande consolador. Você vai, por exemplo, já falei isso aqui, mas repito, você vai num féretro, uma pessoa que morreu, de uma pessoa não cristã, é aquele desespero. Mas você vai num velório, onde é um filho de Deus, existe tristeza, existe choro, mas existe gratidão, mas existe esperança, mas existe algo tremendo, sabendo que aquela pessoa já não está mais ali, que está com Jesus Cristo. É o Espírito Santo consolando aquelas pessoas que perderam os seus entes queridos. Então Paulo fala isso. Ele fala que bendito seja esse Deus, porque se ele não fosse um Deus de misericórdia, e se não fosse um Deus de consolação, aonde nós estaríamos? E ele continua, no versículo 4. E ele nos conforta em toda a nossa tribulação. Você tem experimentado isso? Que o Espírito Santo tem te confortado na sua tribulação? Ou quando vem tribulação, vem murmuração? Não. Eu creio que o Espírito Santo está me consolando. E eu te agradeço, Senhor, porque a palavra diz: em tudo dai graças. Se tudo está fechado, o Senhor tem um propósito, porque todas as coisas cooperam para aqueles que te amam. Eu estou esperando, porque vai chegar o momento certo do teu livramento e da minha vitória. Amém? Então Paulo está dizendo que ele nos conforta na nossa luta, na nossa angústia, na nossa tribulação. Mas isso tem um objetivo. E qual que é o objetivo? Na sequência do versículo, para podermos consolar, aleluia, os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Amém? O que significa isso? Que a mesma consolação que veio do céu na tua vida, essa consolação quando tem um parente mau, quando tem um vizinho mau, quando tem um irmão mau, Deus vai te usar, e aquele consolo, ele vai para aquelas pessoas e elas são consoladas e são abençoadas. Amém, irmãos? Nós não viemos aqui para termos uma vida individualista, mas nós viemos aqui para ser bênção na vida das pessoas. E ele continua dizendo no versículo 5, porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida ao nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Assim como a obra da cruz nos abençoa, essa obra que está em nós, esse Cristo que está em nós, esse Espírito Santo que está em nós, Deus usa para que outras pessoas possam ser abençoadas. Versículo 6, mas se somos atribulados, Paulo está falando para a igreja de Corinto, é para o vosso conforto e salvação, porque Paulo seria um canal de bênção ali. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós padecemos. Então, meu irmão, eu queria dizer para você, se você está passando luta, tenha paciência. Se você está passando essa tribulação, tenha paciência.
Amém, irmãos? Aleluia. E o versículo 7 fala que a nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Então nós participamos de luta, nós temos luta, mas nós também somos agentes de Deus para abençoarmos outras pessoas. O versículo 8 diz: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Paulo sofreu muito em seu ministério, e quando ele estava na Ásia, em Éfeso, ele perdeu a esperança que sua vida fosse preservada. Ele estava numa situação bem difícil. E eu creio aqui que algumas pessoas estão nessa condição, que algumas pessoas já passaram por isso, ou passarão. E vamos ter o apóstolo Paulo como modelo para a nossa atitude cristã, com relação às lutas que nós passamos. Aleluia. Humanamente falando, não havia saída para o apóstolo, para as perseguições, para os sofrimentos que ele estava passando. Mas Deus permitiu tudo isso na vida de Paulo, para que ele parasse um pouco. Às vezes a gente corre muito. Deus falou: vou parar esse sujeito. E Deus parou ele, para que ele meditasse no tudo que estava acontecendo, e pela fé, ele tivesse a revelação, que ele não devia confiar nele, mas ele devia confiar em seu Deus. Muitas vezes a gente quer resolver tudo, está certo que nós temos que fazer a nossa parte, mas a intimidade com Deus nos dá a revelação das decisões que nós temos que tomar nos momentos difíceis. Muitas vezes, se nós não estamos em comunhão com Deus, decisões que nós tomamos, de vez de ajudar, atrapalham. Então, por isso a importância desta intimidade, é uma coisa que tem se pregado muito, tem se falado muito, para que as nossas decisões, elas possam ser de acordo com a vontade de Deus. Muitas vezes, a vontade de Deus não é a tua vontade, mas nós temos que sujeitar a ela. Aleluia. Hoje existem milhares de pessoas nessa condição, de desespero, de beco sem saída. Não tem solução humana nenhuma. Tem momentos, irmãos, que nenhum homem pode resolver nossa situação. Tem momentos, irmãos, que dinheiro nenhum vai resolver nossa situação. Por exemplo, um caso grave de enfermidade. Muitas vezes uma situação financeira complexa. Por mais capazes que as pessoas sejam, a solução não está no homem, a solução não está no dinheiro. E o homem e o dinheiro não vão resolver essas situações. E nós vamos ver para frente aqui exemplos de milagres, em situações insolúveis, porque o nosso Deus é um Deus de milagres. Nós vamos ver um caso aqui, que estava tudo fechado. Amém, irmãos? Mas Paulo teve a revelação que sua situação só poderia ser resolvida por Deus. Então, temos que ter, como cristãos, essa revelação. Que todas as nossas lutas temos que fazer a nossa parte, mas que Deus está no controle das nossas vidas. O diabo não quer que a gente tenha essa revelação, irmã.
Ele quer que a gente haja segundo as nossas forças. Está certo que nós temos que fazer a nossa parte, e volto a repetir. Mas o Senhor dos Senhores, aquele que nós entregamos a nossa vida, Ele nos colocou o Espírito Santo, que é o grande mentor da nossa vida, que é o grande diretor da nossa vida, que é o grande direcionador da nossa vida. E isso eu estou falando para mim mesmo. Mas quando Paulo teve essa revelação, raiou algo que chama-se esperança no coração de Paulo. Ele estava sem esperança. E quanta gente, pastor, sem esperança? Que a vida não tem mais sentido. E muitas vezes nós, até como cristãos, chegamos num momento que nós perdemos a esperança. Nos perdemos no meio do caminho. E Deus está falando que existe uma esperança para o teu caso. Deus está falando para aqueles que estão ali nos ouvindo agora, ou vão nos ouvir depois no YouTube, que Deus tem uma esperança para a tua vida, meu irmão. Uma nova história, se você entregar a tua vida para Ele. Se você entregar a tua luta para Ele. E muitas vezes, amados irmãos, nós deparamos com problemas muito difíceis, que humanamente não tem solução. Não sabemos o que fazer, ou até mesmo como orar. Não sabemos nem como começamos nossa oração. Nos sentimos impotentes e nos sentimos sem força. Por isso precisamos aprender a depender do poder e da sabedoria de Deus, pela fé, como Paulo fez. Nessa noite, amado irmão, entregue tua luta. Muitas vezes você pode estar sorrindo, mas atrás desse sorriso existe uma grande luta. Existe um grande questionamento. Existe uma grande insegurança. Eu gostaria que só você sabe, e eu gostaria que você entregasse isso hoje, na ceia do Senhor. A hora que nós estivermos tomando a ceia do Senhor, você falar com Deus e falar: Pai, eu entrego essa luta, eu entrego essa situação caótica, eu entrego nas tuas mãos em nome de Jesus. Nosso Deus, Ele nos ama. Vira para o teu irmão e fala: Deus te ama. Às vezes nós esquecemos disso, irmãos, e Ele quer o melhor para nós. E com toda essa luta, irmã, que Paulo passou, eu queria te dizer que Paulo não morreu. Eu queria dizer para você que ele continuou seu ministério até o fim que Deus tinha proposto para ele fazer. Não foi aquele momento que ele viu tudo fechado e falou: eu vou morrer. Amém, irmãos? Parecia o fim de linha para Paulo, mas era o começo de um novo fluir sobrenatural do poder de Deus em sua vida. Você passar por essa turbulência, quem já andou de avião aqui sabe quando a gente entra numa turbulência, numa tempestade. Eu estava assistindo um filme essa semana, um filme japonês, comentando com o irmão Paulo. Um avião enorme, entrou numa tempestade, irmãos, que começou a cair mala da parte de cima do avião, e o piloto não conseguia segurar o avião, irmãos. Resumindo, eu não quero contar o filme para você, mas no final eles saíram da nuvem, e eu vejo assim que a vida nossa, quando nós estamos em tribulação, é assim. Aqueles pilotos, eles permaneceram firmes, segurando aquele avião, gente caída, mala caída, o avião sendo danificado, mas eles permaneceram firmes, até passar para o outro lado da tempestade. Deus fala para você nesta noite, para mim, para nós permanecermos firmes. Não
vacilarmos, não entregarmos, não desistirmos, pegarmos na sua mão, em nome de Jesus, porque quando nós entramos no céu de brigadeiro, vem um novo fluir do Espírito Santo, uma nova etapa. Você fala: puxa, meu Deus é maravilhoso, meu Deus é poderoso, e Ele vai te usar mais. Ele vai te usar como um instrumento que você não imagina como Ele vai te usar, em nome de Jesus. Paulo aprendeu a não confiar em si mesmo, mas no Deus que ressuscita mortos. Quem somos nós para confiar em nós mesmos? O Salmo 104 fala: se retiras o seu respirar, eles já não estão mais vivos. Salmo 104. Somos ninguém. Então a nossa confiança, ela tem que estar no nosso Deus que ressuscita os mortos. E no momento, irmãos, que não sabemos o que fazer, e não temos ninguém a recorrer, aí o poder de Deus começa a operar em nós, em maior medida. Quando está tudo fechado, quando não tem ninguém para nos ajudar, quando não tem recurso, aí que Deus opera com o poder dele, para os filhos dele, para aqueles que têm comunhão com Ele, para aqueles que o amam, para aqueles que têm intimidade com Ele, para aqueles que comem do pão da vida, Ele começa a operar em maior medida. Eu queria te dizer nessa noite, que na vida não existe falta de esperança, enquanto houver um Deus amoroso, a quem podemos clamar. Não perca a esperança. E eu queria que você abrisse agora no Novo Testamento também, no Evangelho de João, um caso em que não havia mais esperança. Em João, capítulo 11, aleluia. Versículo 39. Quando um dos melhores amigos de Jesus morreu, e esse homem chamava Lázaro. Versículo 39 do capítulo 11 de João diz: então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Ou seja, ela agiu no natural. Ela agiu na sua mente, ela não agiu no sobrenatural. Para ela, não tinha mais solução. Está morto, está cheirando mal, por que vai tirar a pedra? E respondeu Jesus: não te disse eu, que se creres, verás a glória de Deus? E Deus está dizendo para o nosso coração, para mim e para você: se nós crermos, nós vamos ver a glória de Deus. Essa luta, Deus está no controle dela. Se você é filho, Ele está no controle dela. Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Ele está dizendo: problema, saia em nome de Jesus. E saiu aquele que estava morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhe ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Por que Jesus falou desatai-o? Ele não podia já ter feito tudo? Aqui nós aprendemos que nós temos que fazer a nossa parte, aquilo que nós podemos fazer, e Deus
faz o sobrenatural. O Deus faz aquilo que nós não conseguimos fazer. Amém, irmãos? E muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Amém, irmãos? E dentro da Bíblia existem bem mais exemplos de que a situação não tinha mais solução como essa. Humanamente falando, Lázaro estava morto, não tinha mais jeito. Mas Jesus veio com o seu poder, com a sua graça, com o seu amor, e deu vida àquela pessoa que o amava tanto. E assim é conosco. Não perca a tua esperança, meu irmão. Nós demos o título dessa palavra, quando não há esperança. Há esperança em Cristo Jesus. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. Um dia todo joelho vai se dobrar diante dele, e toda língua vai confessar que ele é Senhor. E ele está junto de ti. Ele te ama e ele quer o melhor para você. Conte com Deus nessa situação difícil que você está enfrentando, e tudo pode se tornar um novo começo. Clame agora mesmo. Você vai clamar ao Senhor. Pedir para o Sérgio vir aqui agora, em nome de Jesus. Você vai clamar, você vai colocar a sua situação, a sua tribulação, a sua luta, que muitas vezes ninguém sabe, nem tua esposa sabe, nem teu esposo sabe, nem o teu líder sabe, nem tua líder sabe. Você vai colocar diante de Deus, em nome de Jesus, e vai crer que essa luta, essa tribulação, nessa noite, o consolo do Espírito Santo vem sobre você, e Deus vai te dar vitória nesta luta. Ele vai te dar resposta. Muitas pessoas aqui estão esperando respostas, e Deus quer te dar essa resposta, em nome de Jesus. Tenha expectativa, e Ele vai liberar seu poder em seu favor, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé um pouco, irmãos. Levanta a tua mão para o céu, enquanto o Sérgio canta. Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito